Olá, seja bem-vindo ao Português em Foco. Eu sou Eliane Vieira, professora de língua portuguesa. O tema da aula de hoje é o valor nocional e relacional das preposições. Separei aqui um pequeno quadro para vocês com as principais preposições da língua portuguesa e nós vamos entender hoje o que é esse valor nocional e valor relacional que tanto se cobra em concurso público. Em primeiro lugar, é importante você perceber que as preposições elas imprimem, em alguns casos, alguns valores semânticos diferenciados à frase em que elas estão inseridas. Então vejamos, vai à festa. Repare que aqui existe uma preposição a mais um artigo a, por isso houve a fusão aqui e eu preciso marcar essa fusão com acento indicador de crase. Então repare que esta preposição aqui, ela imprime ao período valor semântico de lugar. Então vai à festa, esse a introduz ao período o valor semântico de lugar. Repare que eu ainda não quero classificar em adjunto adverbial, não. Só quero que você perceba o valor semântico dessas preposições. Agora, se eu mudar, permaneço com o mesmo verbo e muda a preposição. Vai de carro. Olha aqui, vai de carro. Agora o de, que é a preposição, ela imprime ao período um valor semântico de meio. É o meio que eu vou usar para ir a determinado lugar. Então agora o valor semântico não é mais de lugar, é sim de meio. Vejamos um outro exemplo, permanecendo com o mesmo verbo. Vai com ele. Já mudou tudo, já não é mais lugar, já não é mais meio. Agora esse com aqui, que é a preposição, é uma preposição aqui que introduz a esta frase um valor semântico de companhia, ok? Então, companhia aqui. Agora, se eu mudasse para vai para se divertir. Aqui, vai para se divertir. Repare que aqui é o mesmo verbo. Esse para agora imprime ao período o valor semântico de finalidade. Então, repare que agora o valor semântico é de finalidade. E o valor semântico de finalidade, introduzido aqui pela preposição para, se para ele pode ser substituído, por exemplo, por a fim de. Aqui, a fim de se divertir. Ou até com o objetivo de se divertir. Então, aqui é a preposição que acaba mudando o valor semântico destes termos aqui em diversos contextos. Isso aqui é o básico, é o fundamental para você entender o poder, vamos dizer assim, das preposições em língua portuguesa. Então, as preposições, elas se dividem em valor nocional, são preposições que imprimem ao período valor nocional e também valor relacional. Vamos ver cada um deles detalhadamente, percebendo aí as suas principais características. Vamos falar tranquilinho aí, de uma forma bem objetiva, sobre cada um desses valores semânticos. Então, repare que o valor relacional, o que acontece? É uma exigência de um verbo ou de um nome. Então, a preposição é exigida por um verbo ou por um nome. E ela não imprime ao período um valor semântico. Então, eu abri a frase dizendo que a preposição, elas imprimem, em alguns casos, um valor semântico diferenciado. Então, repare que esse alguns casos, essa exceção, aqui, é para o valor relacional. Porque quando for exigência do verbo ou do nome, elas não vão imprimir ao período, ao lugar em que elas estão, ao termo em que elas estão inseridas, elas não vão imprimir nenhum valor semântico. Então, nós vamos observar agora alguns exemplos. Se eu falo assim, a necessidade de ajuda é latente. A necessidade de ajuda é latente. Repare que aqui tem uma preposição, que é o de. Olha, necessidade aqui é um nome, né? Quem tem necessidade de. Repare que é um nome transitivo. Ele pede um complemento com preposição. Esse complemento com preposição, o de ajuda. Repare que aqui tem a preposição de. Como é que eu classifico, então, esse de ajuda? Trata-se, portanto, de um complemento nominal, ou seja, essa preposição aqui é uma exigência de um nome. Então, eu classifico essa preposição, somente a preposição, como uma preposição de valor
relacional, ok? Não imprimindo, portanto, ao período nenhum valor semântico. Vejamos um outro exemplo. Ó. Tenho medo de rato. Tenho medo de rato. Ó, quem tem medo de alguma coisa. Apareceu aqui esse complemento. Esse complemento ele tem uma preposição. Essa preposição é uma exigência do nome medo, ok? Então, o nome medo é um nome transitivo. Quem tem medo de alguma coisa. Repare que aqui esse de rato é um complemento nominal, é um CN, complemento nominal. E esta preposição, como é que eu tenho que classificar? Valor relacional. Quando você classifica como valor relacional, você está dizendo assim, olha, essa preposição é uma exigência do nome ou do verbo, e ela não imprime ao período, ao lugar em que ela está inserida, nenhum valor semântico, ok? Então, vejamos aqui um outro exemplo. Olha, perto do trabalho, nos encontramos. Aqui, ó, perto do trabalho, nos encontramos. Aqui, perto não é mais um nome, um substantivo, e sim um advérbio. Olha aqui, ó. Então, a preposição, ela também completa o sentido desse advérbio. E quando isso acontece, a gente chama o termo inteiro de complemento nominal. Então, o termo inteiro é um complemento nominal. É um complemento preposicionado que se liga a um advérbio. Agora, e a preposição? Repare que a preposição aqui é só o de. Por quê? Esse do aqui nada mais é que o de mais o artigo. Então, ele aglutinou aqui, formou-se o do. Então, a preposição é só o de. Este de eu classifico como valor relacional, ou seja, é uma preposição exigida por um advérbio, ok? Vejamos um outro exemplo. Favorável. O juiz agiu favorável ao réu, por exemplo. Ó. Então, aqui favorável é um adjetivo, né? E é interessante porque a sintaxe ela também está diretamente atrelada à morfologia. Você vê que para a gente classificar esse termo aqui como um complemento nominal, eu preciso identificar que isso aqui é um adjetivo. Então, a sintaxe é atrelada à morfologia para a gente conseguir analisar aí os termos, assim como a sintaxe está diretamente ligada à semântica, ok? Então, vejamos aqui, ó, ao réu. Qual é a preposição? Só o a. O a antes de palavra masculina é uma preposição. Este termo inteiro é um complemento nominal, ok? Só o a apresenta um valor relacional. Então, até então, eu só falei de complementos nominais, complementos de um nome, complementos de nome que eu digo substantivo, complemento de um advérbio, complemento de um adjetivo. Vejamos agora um complemento verbal. Olha aqui, ó. Precisou da peça. Ó, precisou da peça. Quem precisa, precisa de. Agora aqui é um verbo transitivo indireto. Apareceu aí a preposição. Da peça, aqui ó, o de. É uma preposição exigida pelo verbo precisar. Da peça, esse termo aqui inteiro é o OI, o objeto indireto. E esse de aqui apresenta um valor relacional. Se eu falasse assim, ó, em vez de precisou da peça, assistiu a peça com o acento indicador de crase. O verbo assistir, no sentido de ver, presenciar, é um verbo transitivo indireto. É a semântica verbal aí. Verbo transitivo indireto, esse a é uma preposição exigida pelo verbo assistir, mas o artigo de a peça, o termo inteiro, é um objeto indireto. A preposição, aí se eu tivesse que classificar, seria um valor relacional, ok? Então, aqui, o termo inteiro. Só recapitulando, pessoal, aqui quando eu classifico objeto indireto, complemento, é o termo inteiro, ok? Com a preposição. E só a preposição, se eu tiver que classificar, ela atribui ao período um valor relacional. Então, o que você percebe aí com esses exemplos? Que o valor relacional, sempre eu tenho um complemento nominal ou um objeto indireto. Sempre vai ocorrer com objeto indireto ou complemento nominal. E só recapitulando, o complemento nominal, o termo base, o termo anterior, deve ser um substantivo
abstrato, se tiver valor paciente, pode ser um adjetivo e pode ser também um advérbio, como nós acabamos de analisar. E se for o objeto indireto, ele vai ter que ter um complemento, ele vai ser um complemento verbal de que tipo de verbo? VTI, verbo transitivo indireto, ou VTDI, verbo transitivo direto e indireto, ok? Então, valor relacional, sempre complemento, substantivo abstrato, adjetivo ou advérbio, ou objeto indireto, pedindo aí um verbo transitivo indireto ou um verbo transitivo direto e indireto.